Fala família, tudo bem com vocês? Como era de se imaginar, o áudio entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, envolvendo o envio de valores para supostamente financiar o filme Dark Horse, não foi visto com bons olhos por boa parte da população, e isso impactou diretamente a última pesquisa feita pela Atlas. É o fim da linha para Flávio Bolsonaro ou ainda tem muito jogo pela frente? Acompanhem agora as análises feitas pela bancada da CNN e não se esqueçam, comecem o dia sempre com o pé direito. Que acaba de sair e mostrando Flávio Bolsonaro com uma queda nas intenções de voto na corrida presidencial. Tem 41,8% contra 48,9% de Lula no segundo turno. Já trago aqui então os dados da pesquisa que foi realizada após a divulgação daquelas conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Temos margem de erro desse levantamento de 1 ponto percentual para mais ou para menos. E trago aqui o que foi a trajetória, então, de desempenho de Flávio Bolsonaro e de Lula nesse segundo turno, segundo o levantamento divulgado há pouco pela Atlas. Foram ouvidas 5.032 pessoas por meio de recrutamento digital aleatório entre os dias 13 e 18 de maio. Atenção para esse período. Repito, levantamento divulgado após a divulgação das conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. O nível de confiança é de 95%. Vamos lá, Theo Cury já aqui ao meu lado. Theo, queda de Flávio Bolsonaro caiu 6 pontos percentuais. Agora, no cenário de segundo turno, aparece com 41,8% das intenções de voto contra 48,9% de Lula, nesse cenário aí de um eventual segundo turno, segundo pesquisa Atlas Intel Bloomberg. E aqui eu trago a referência do último levantamento. Tinha sido divulgado em abril. Em abril, Flávio tinha 46,8%. Portanto, ele cai de 47,8% para 41,8%. Lula, em abril, somava 47,5% e agora vai para 48,9%. Queda de 6 pontos para Flávio Bolsonaro e temos o presidente Lula subindo 1 ponto. Se a gente leva em consideração a margem de erro, ele subiu 1 ponto percentual, Theo. Essa é a primeira pesquisa que capta a reação do eleitorado, desses entrevistados, ao vazamento das mensagens, das conversas entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro, e ajuda a entender um pouco da preocupação do eleitorado, porque há uma queda de 5 pontos percentuais do Flávio Bolsonaro com relação à pesquisa anterior no primeiro turno e 6 pontos percentuais no segundo turno. Então isso amplia a vantagem do presidente Lula, tanto no primeiro turno quanto no segundo. Com relação ao primeiro turno, o presidente Lula se manteve estável, mas como a Carol mencionou há pouco, subiu 1 ponto percentual, dentro da margem, obviamente, no segundo turno. O presidente ainda continua com uma desaprovação grande de 51%, aprovam o presidente pouco mais de 47%, o governo é considerado ruim ou péssimo para 48% e ótimo ou bom para quase 43%. Chama a atenção aqui, Carol, o desempenho, a gente havia mencionado isso antes de a gente entrar aqui no ar, do Renan Santos. Subiu 1,6% com relação à pesquisa anterior, sai de 5,3% para 6,9% no primeiro turno. A gente está colocando em tela os cenários de segundo turno que aparecem nesse levantamento. Então, com destaque para Lula e Flávio Bolsonaro, então Lula com 48,9%, Flávio Bolsonaro com 41,8%, com Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro que está inelegível, temos Lula com 48,5%, Jair Bolsonaro 43,4%. Lula contra Romeu Zema, 47,8%, Romeu Zema 37,6%. Com Ronaldo Caiado, Lula com 47,5%, Ronaldo Caiado 38,5%. Contra Renan Santos, Lula aparece com 47,8%, Renan Santos com 28,4%. Theo, quando a gente olha para esses cenários de segundo turno, considerando aí os nomes elegíveis, temos o Flávio Bolsonaro, apesar dessa queda, ainda tendo um melhor desempenho em relação aos demais candidatos contra o presidente Lula. O Flávio Bolsonaro segue sendo mais competitivo a despeito da atual revelação, da mais recente revelação sobre o caso Master. Jair Messias Bolsonaro melhor colocado, mas ele está
está inelegível, condenado e preso por conta da ação penal da trama golpista. Ainda há uma diferença expressiva entre o presidente Lula contra Romeu Zema, Ronaldo Caiado e o próprio Renan Santos, que não está desempenhando bem no segundo turno, a despeito de um crescimento considerável com relação ao que vinha demonstrando no primeiro turno, pegando em boa parte um descontentamento com Flávio Bolsonaro. Então há uma transferência notável, porque Lula não se mexe tanto no primeiro turno, e essa queda que representa 5 pontos percentuais do Flávio Bolsonaro, uma parte vai para o Renan Santos. Ponto importante, Carol, rejeição. Flávio Bolsonaro com 52% de rejeição. Entre os candidatos apresentados pela Atlas Bloomberg por essa pesquisa, é o que tem a maior rejeição. 52% para Flávio, 50% para Lula, 49% para Jair Bolsonaro. Por que Jair Bolsonaro? Está inelegível, mas há uma transferência de votos para o Flávio Bolsonaro. Então também tem uma percepção da população. Michele Bolsonaro com 45% de rejeição e o Romeu Zema com 42%. Vamos aqui então, Theo, já a atualização do nosso site com a manchete destacando essa queda de Flávio no segundo turno contra Lula, mas também trazendo outros recortes desse levantamento. Você fazia referência ao cenário de primeiro turno. Já temos aqui reportagem no site da CNN. Lula tem 47% das intenções de voto no primeiro turno, Flávio 34,3%, também com uma queda, viu, de Flávio Bolsonaro. O senador recuou 5,4 pontos percentuais desde o último levantamento. Pesquisa, repito, feita após a divulgação do áudio entre o pré-candidato do PL e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Vou aqui trazer os números, aqui nesse cenário então, de primeiro turno. Lula aparece com 47%, Flávio Bolsonaro 34,3%, Renan Santos, que era justamente o nome aí que o Theo também destacava nesse levantamento, aparece com 6,9%, teve um crescimento em relação também à última pesquisa. Romeu Zema, 5,2%, Ronaldo Caiado, 2,7%. Augusto Cury, 0,4%, Aldo Rebelo, ainda figurando ali como presidenciável pelo Democracia Cristã. Lembrando agora, o partido coloca Joaquim Barbosa como o nome para disputar a presidência da República. Aldo Rebelo 0,2%, brancos e nulos 1,4%, não sabem 1,9%. Portanto, aqui ainda temos Lula e Flávio liderando o levantamento, mas já Flávio Bolsonaro com essa queda. Seria importante, não sei se a gente consegue trazer a evolução com relação ao levantamento realizado em abril, para a gente conferir exatamente o que foi essa queda de Flávio Bolsonaro e até aqui os nomes que aparecem depois, Renan Santos, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, se eles conseguiram, de alguma forma, crescer nos levantamentos, tendo em vista a queda de Flávio Bolsonaro, Theo. Pois é, no meio do caminho, acho que é importante mencionar também... Aqui, Theo, consegui. Bacana. Ótimo. Tá aqui, só para ilustrar exatamente o que a gente está falando, do que é essa evolução, né? Então temos aqui, vou tentar colocar no nosso telão de uma forma bem visível e clara, para a gente acompanhar o que é essa trajetória. Daqui a pouco eu vou recorrer aqui ao percentual de fato, mas a trajetória ilustra bem o que tem sido o desempenho de Lula, Flávio Bolsonaro e os demais candidatos, Renan Santos, Romeu Zema, Ronaldo Caiado. Temos então Lula praticamente mantendo aí essa trajetória, mas olha aqui, Flávio Bolsonaro, era a queda que a gente falava. Em abril, de abril para maio, que tivemos de fato novo, foi a divulgação dessas conversas com o Daniel Vorcaro e a queda que ele registra. Romeu Zema, ele aparentemente se mantém, mas aí Renan Santos o supera nesse levantamento, Theo. É perceptível desde novembro de 2025 uma queda acentuada do Ronaldo Caiado, estava ali com um pouco mais, cerca de 10%, e ali no finalzinho está em volta, um pouco abaixo de 5%, e um destaque para o Renan Santos, que sai entre 0% e 5% e chega nesse patamar agora de um pouco mais de 6%, 6,9%, se eu não me engano, das intenções de voto no primeiro turno, angariando um pouco, recebendo um pouco dessa transferência dos votos do Flávio Bolsonaro depois dessa implicação dele no caso Master. Carol, um ponto importante é uma avaliação de medo ou preocupação. A eleição do Flávio, de acordo com as pesquisas, com essa pesquisa mais recente, ela causa mais medo e preocupação em 47% dos entrevistados. A de Lula preocupa 40%. Lula estava com esse patamar de 47% durante todo o ano. Então isso que é curioso. Havia uma percepção nos entrevistados de que uma reeleição do presidente Lula traria medo ou preocupação para 47%, e esse cenário inverte a partir do momento em que é divulgado esse áudio, e há uma percepção de medo e de preocupação com relação a uma eleição do Flávio Bolsonaro
dessa mesma porcentagem, de 47% dos eleitores. É o dado que o Telpuri está trazendo aqui para a gente. 47,4% tem medo da eleição do Flávio Bolsonaro, 40,5% temem Lula reeleito. A gente traz aqui, inclusive, a evolução no site da CNN. Olha só o que acontece. De abril para maio, olha como muda. Então temos aqui a eleição de Flávio preocupando 47,4%. Até abril era a possível reeleição de Lula preocupando a maioria dos entrevistados. Agora a gente tem uma inversão, então, com essa alta desse temor com relação à eleição de Flávio para 47,4%, reeleição de Lula 40,5%. Se chegou até aqui sem infartar com as notícias do Brasil, então já merece pisar com o pé direito nesse like. Aproveita e se inscreve, porque aqui a verdade chega antes da narrativa. Vejam agora a observação que Cláudio Dantas fez sobre o Instituto de Pesquisa Atlas, que em vez da imparcialidade, incluiu um questionário e o áudio entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, podendo gerar indução e interferências nas pesquisas. Você acha que o jogo está baixo? Você não viu ainda a reportagem que eu subi agora no site claudiodantas.com.br, está na manchete. A Atlas Intel, aquele instituto de pesquisa, soltou uma nova pesquisa para medir o impacto do áudio, né, do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro nas intenções de voto. Até aí tudo bem. É isso aí, faz parte, todos os institutos estão fazendo a mesma coisa, inclusive aqueles trackings internos nos partidos estão medindo aí o impacto que esse episódio teve aí nas intenções de voto no Flávio Bolsonaro. Até aí, ok, beleza, tudo certo, até que a Atlas Intel incluiu no questionário da pesquisa o áudio, o próprio áudio, pedindo ali, aí tem o áudio do Flávio Bolsonaro, e aí eles disseram, olha, você pode avaliar entre terrível, aí você mexe o cursor até a esquerda, ou excelente, mexe o cursor até a direita, ou deixa no neutro ali embaixo. Então, assim, olha, é uma excentricidade, nunca vi isso na minha vida. Seria como, sei lá, pegar uma pesquisa e colocar no questionário da pesquisa a manchete de que o contador do Lula e do Lulinha foi preso por envolvimento com o PCC, né? Ou sei lá, pega o áudio do Lula defendendo o roubo para tomar uma cervejinha, ou o cara que é o usuário da droga, que é o culpado e não o traficante. Olha só, gente, isso aí é induzir a resposta, tá? O André Roman, que é o CEO lá da Atlas Intel, me respondeu no X, eu incluí na matéria, ele disse que é o seguinte, não, isso aí, na verdade, essa pergunta ela é feita depois de todas as demais perguntas, então não influencia no questionário, não é bem assim não, tá? Inclusive já falei com a campanha, o jurídico da campanha vai entrar com uma ação sim, para proibir e multar o Atlas Intel por esse tipo de postura, de ação. Nunca vi isso na minha vida. Instituto de pesquisa não pode influenciar as pesquisas. Naturalmente isso vai ser usado pela imprensa amanhã para poder reproduzir o resultado disso diante de um áudio que, claro, não tem o contexto, não tem a fala do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, explicando que aquele dinheiro era para financiar o filme, que não teve contrapartida, quer dizer, não tem nada, não é possível, até porque esse tipo de episódio, ele faz parte da guerra política, mas do ponto de vista jurídico ele precisa ser apurado, é preciso verificar se tem algum problema, se não tem problema, enfim, gente, numa boa, eu nunca vi um nível tão baixo numa campanha e a gente nem entrou na campanha, a gente está na pré-campanha. Instituto de Pesquisa está merecendo CPI, eu já disse isso lá na campanha de 2022 e retorno aqui, volto a falar isso, né? Aliás, o André podia ter colocado ali no cursor, né? Em vez de terrível, poderia ter colocado assim, imperdoável. Fala sério. Acompanhe agora a resposta objetiva e direta de Abílio aos repórteres, mostrando o modus operandi da militância do PT e da mídia que querem, a todo custo, ligar Flávio Bolsonaro ao caso Master, enquanto o PT e seus coligados dentro do STF tentam, de qualquer forma, ocultar e barrar seus envolvimentos diretos com o banco. Do dinheiro, mas todo o dinheiro do Vorcaro não é sujo para todos pegarem? E você sabia que era? Qualquer pessoa com mínimo ou 2 neurônios consegue entender o que é pedir patrocínio e o que é fazer um contrato para poder se livrar do Supremo Tribunal Federal. Sabe a diferença das duas coisas? Um pediu patrocínio para um filme, assim como ele já tinha patrocinado o filme do Lula, patrocinado o filme do Temer, ele pediu patrocínio para o filme do presidente Bolsonaro. Um patrocínio. E o cara ainda esperava retorno comercial desse patrocínio. O outro fez um contrato de 129 milhões de reais com a esposa dele para que interlocutasse com o próprio marido
a defesa dele no Supremo Tribunal Federal. Existe clara diferença entre as duas partes. A informação de que o filme do Lula teria sido patrocinado também pelo Vocaro foi desmentida pelo próprio secretário do filme, né? Então tem que ver onde foi o dinheiro do filme do Lula. Abre a CPMI do Banco Master, investiga o Flávio Bolsonaro, coloca os seus opositores políticos, o PT e etc., para assinar a CPMI do Banco Master, quebra o sigilo bancário do Flávio, vai lá, investiga o Flávio e verifica se ele tem algum envolvimento com isso. Não faz igual o Lulinha na CPMI do INSS, onde o pessoal queria investigar o Lulinha na CPMI do INSS e o PT comemorou a quebra da CPMI do INSS, o encerramento dela e a desconvocação do Lulinha. Então, assim, muito pelo contrário, o próprio Flávio está falando, abre a CPMI, pô, assina a CPMI, cria a investigação, abre a investigação. Eu acho que é oportuno e a população não pode ficar com dúvida disso. Acho que a grande estratégia do PT é não abrir a CPMI para poder explorar a dúvida, porque a partir do momento que ele faz a investigação através da CPMI, ele vai provar que não tem nada. Enquanto não se prova que não tem nada, vive-se de especulação, e a especulação é vantajosa para o PT ficar criando narrativa. Então, abre a CPMI do Banco Master. Dá para começar a sentir o quanto isso vai impactar ou não nas eleições? Não vai impactar nada, isso daí tá tranquilo. Mas a gente tem visto o Flávio Bolsonaro de colete. Por que ele tem usado o colete ali? Foi por conta do que aconteceu com o pai dele? Ou a proteção? Alguém tentou dar um tiro no Lula? Não. O Lula, o Flávio Dino, eles podem entrar no meio das facções que ninguém tenta atirar nele, não é verdade? Eles sobem morro onde está dominado por facção e ninguém tenta atirar neles. Já o Bolsonaro tentaram dar facada, já o Trump tentaram dar um tiro, o Kirk assassinaram com um tiro no pescoço. Ou seja, a esquerda que tanto prega o amor, ela é o que contaminada pelo ódio e ela pratica crimes em discurso de amor. O que a gente está pedindo para aquele eleitor da esquerda é menos ódio, mais amor. Vamos disputar aí uma eleição respeitando todos os lados, todas as opiniões. Aqueles que estão com ódio da Bíblia, amor, por favor, mais amor, menos ódio. Valeu?